comparado entre dois mapas para determinar a compatibilidade a partir aproximadamente dos 28 até os 55 anos de idade. Item: os números do mês de nascimento podem ser comparados entre dois mapas para determinar se os ambientes iniciais irão oferecer cognitas ou incógnitas, pontos de referência confortáveis ou desconfortáveis. As tabelas das rápidas comparações numéricas são cômodas, mas, se você tiver tempo, é melhor ler os significados numéricos completos e assim obter percepções íntimas mais profundas. Quando em dúvida, ou quando precisar tomar decisão rápida, utilize o bom senso. A numerologia é uma ferramenta e uma companheira de luta. Suas previsões anuais, mensais ou diárias podem ensiná-lo a ganhar tempo até obter certeza de estar fazendo a coisa certa. Capítulo 5. Número 1. Independência. Atributos positivos: individualidade, liderança, criatividade, positividade, energia ativa, ambição, persistência, autoconfiança, audácia. Negativos: egocentrismo, autoritarismo, imitação, repressão, dependência, preguiça, passividade, receio, fraqueza. Correspondentes: letras A, J e S. Número ímpar: agressivo. Disposição, consecução mental e pessoal. Números 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91, sem cor: vermelho, gema, rubi, cristais, granada e perita. Vegetação: azaleia, íris, lilás. Alimentos: salada, feijões cozidos, hipoglosso, lagostar, chocolate. Instrumento musical e ou apelo: piano, ópera. Nota musical: dó central. Planeta: o sol. Meses: janeiro a outubro. Dias de nascimento: 1, 10, 19 e 28. Dia da semana: domingo. Número S, de compatibilidade geral: 3, 5, 9, 11, 22, 33. Números de incompatibilidade: 6, 24. Nota: se o indivíduo tem no seu número desafio, estas descrições mudam de positivas a negativas até se equilibrar o desafio. Certifique-se de ler o significado do desafio. Desafio do número 1 é um desafio à individualidade e ao auto-respeito da pessoa. Tem raiz no controle excessivo ou na disciplina muito sensível por parte das figuras de autoridade na infância. Em particular, o pai foi muito pouco agressivo, a tudo suportou, ou não esteve presente durante a formação da criança. A mãe, talvez, tenha sido muito autoritária, desempenhando o papel do homem e confundindo a criança. Por conseguinte, a criança torna-se adulta sem compreender como ficar à vontade sozinha, ou como comunicar-se para conseguir o que quer ou precisa. À medida que a criança cresce, se as ideias e decisões independentes depararem-se com a crítica ou com a adoração superprotetora, ela se frustrará e fará coisas impróprias para chamar a atenção. Tentará agradar ou incomodar o pai ou mãe incompreensivo, ou a autoridade controladora. Adquirirá o hábito de ir de um extremo a outro. Por não ser capaz de autonomia, por querer amor, mas não saber satisfazer as expectativas pessoais ou os desejos, a criança será facilmente controlável, ou então, zangada, tentará controlar-se. Hábitos defensivos da juventude fortalecem-se com o tempo e formam configuração do comportamento improdutivo. A pessoa, de maneira submissa, evita a liderança e os confrontos, ou, de maneira beligerante, toma a frente e os inicia ela mesma. No esforço de ser ele próprio e evitar desapontamentos, vai a extremos emocionalmente dolorosos e estressantes. Antes que os comecem a abandonar os hábitos induzidos pela ansiedade e a praticar o tipo de comportamento afirmativo que não resulte em hostilidade, teimosia e egocentrismo, devem concentrar-se no resultado final. Crianças ou adultos com o desafio do querem aceitação e enaltecem a originalidade, a confiabilidade e os atos progressistas. Para mudar o comportamento infantil, para serem crescidos, é essencial que os tenham autodisciplina, coragem em suas convicções e aceitem a responsabilidade por seus atos. Infelizmente, de modo geral, a pessoa com desafio permite que a raiva e a frustração aumentem e explodam sucessivamente. Pode vacilar ao tomar decisões, no empenho de evitar cometer erros ou perder amor, e não reclamar quando é alvo de pequenas desconsiderações.
Estas pequenas desconsiderações, de maneira toda especial, acumulam-se formam a esteira que quebrou a corcova do camelo, o motivo habitual de alguma reação exagerada que, depois da reflexão, é considerada autodestrutiva ou improdutiva. Na juventude, se a figura da autoridade demonstrou preocupação excessiva ou foi demasiadamente inacessível ou indisponível por divórcio ou morte, a aceitação ou rejeição foi percebida pela criança como ele me ama, ele não me ama. Os julgamentos emocionais infantis, baseados nas percepções em branco e preto, persistem até a maturidade, quando os desafios têm efeito. Ao experimentar ideias criativas, quando jovem, ou ao emitir conceitos profissionais, quando adulto, o portador do desafio espera ser recebido com desaprovação ou com exultação bajuladora pela utilidade e pelo individualismo. Se uma pintura primitiva feita com os dedos no pré-escolar permanece glorificada na parede quando a criança já está no ginásio, ela não tem meios de saber se merece a honra, ou se os pais são corujas demais. Quando adulta, a criança fica sem pontos de referência para justa autoavaliação. O resultado pode ser a autodepreciação ou o desenvolvimento de ego extraordinário. As sementes que frutificam em rejeição antecipada são plantadas em episódios diários, aparentemente pequenos. Uma criança que apanha e carrega coisas para os outros pode esconder defensivamente a necessidade de liderança, e tornar-se, ao mesmo tempo, autocentrada. Pode também parar de ser acomodada ao manipular terceiros ou pode alimentar, com arrogância, um complexo de superioridade. Sob o desafio do a pessoa deve resistir a controlar os outros no desejo de não ser controlada. É essencial reconhecer que é loucura querer ser reconhecida por meio da dominação sutil. Este hábito conduz apenas à não compreensão, por parte de todos, dos desejos pessoais do portador do desafio, e muito menos por parte de si mesmo. Até que a autocrítica revele os problemas, e seja assumido o compromisso de mudar, a personalidade irá oscilar de acomodada a egoísta. Durante os anos da adolescência, este desafio pode forçar boas crianças a romperem e ir buscar independência muito antes de poder se sustentar, trazendo à tona a rejeição que mais temem. Outras, talvez, adquiram o hábito de pensar, em vez de ouvir, enquanto os outros falam, e desprezar a conversa no intuito de obter aceitação ou liderança. Os portadores do desafio número 1, ou são muito precipitados, ou, então, ficam muito tempo no parque. O estalo de saber quando ser paciente e quando fazer mudanças não ocorre muito cedo. É difícil para estes indivíduos compreender que os para os outros, só fazem o que é melhor para si mesmos. Os portadores do desafio não compreendem que os relacionamentos prosperam quando as necessidades pessoais são claramente definidas e solicitadas. A impaciência também conduz o portador do desafio número 1 a acreditar que tudo deve ter solução imediata. Seu senso de imediatismo é impróprio e acelera as decisões e atos cotidianos até proporções críticas. O portador impaciente do desafio jamais considera equilibrada a abordagem, a discussão paciente, o detalhamento de uma boa ideia ou o esboço das tendências. Despir as defesas e romper hábitos confortáveis pode ser difícil. Entretanto, o portador do desafio tem a opção de reconhecer os erros passados. Pode mudar sua abordagem e lançar impressões deturpadas da infância cuja carne tem estresse, contrariedade e fraqueza. Até que perceba que todos têm o direito de ser eles mesmos e que os outros precisam de tempo para digerir e ajustar-se às suas preferências, a personalidade dominadora ou infantil virá à tona, terá esse susto de mau humor, baterá em retirada e virá novamente à tona. O desafio número 1 pode oscilar de um a outro dos seguintes extremos, até que cada deles seja reconhecido, dando início a novos hábitos que estabilizem o ego. Muito impaciente ou muito passivo. Muito independente ou muito dedicado. Muito realizador ou muito despretensioso. Muito criativo ou muito copiador. Muito ambicioso ou muito letárgico. Muito egocêntrico ou muito indulgente. Muito agressivo ou muito indeciso. Muito afirmativo ou muito submisso. Muito controlável ou muito controlador. Muito obediente ou muito provocador. Muito egoísta ou muito generoso.
muito dominador ou muito obsequioso, muito mutável ou muito preguiçoso, muito só ou muito enturmado. Desafios físicos do enumeram. Os desafios podem afetar a saúde física e também a mental. A química do corpo muda quando os indivíduos estão estressados e quando não sabemos o que é bom para nós, nossa mente detona hábitos ansiosos, zangados ou frustrados. Quando nos maltratamos, adoecemos. Toda atitude envia ao cérebro uma mensagem, e o cérebro manda o corpo gritar por socorro. Para chamar a atenção sobre seu mal-estar, as pessoas costumam adoecer ou formar hábitos negativos. Os numerólogos acreditam que a doença e o bem-estar dependem de atitude, e os desafios indicam as atitudes resultantes de sentimentos de carência. Quando não nos sentimos carentes, sentimos-nos bem, equilibrados e não imploramos atenção alheia. Essencialmente, se os desafios da personalidade estiverem equilibrados, a química do corpo permanecerá equilibrada também, portanto, será pequeno o risco de doença física ou mental. Os números de desafio indicam os modos pelos quais as pessoas se punem inconscientemente por não serem conscientemente boas consigo mesmas. A lista de doenças e de hábitos negativos a seguir relaciona-se com o desafio do número 1. Anorexia nervosa, urinar na cama, problema na bexiga, problemas ósseos, problema de celulite, problema circulatório, tosse, surdez, diarreia, edema, febre, problemas no pé, glaucoma, dor de cabeça, hérnia, gritos, impotência, problema nos joelhos, problemas pulmonares, problema de menopausa, reumatismo, problema no seio, para o asal, mãos trêmulas, estresse. Para equilibrar o desafio do 1 e trazê-lo à tona enquanto talento. O primeiro passo para equilibrar o desafio é sentir-se livre para dizer eu preciso. Ao sentir-se intimidado por pessoas autoritárias, dogmáticas ou rápidas, fale. Você tem o direito de tomar suas próprias decisões porque seus desejos valem tanto quanto os dos outros. Lembre-se de se concentrar em suas ambições. É possível que você perca adeptos se suas ideias forem inconvencionais, mas assuma a responsabilidade por você mesmo e siga em frente. Talvez seja necessário gestos antipáticos, ou agir quando os outros prefiram esperar. Você tem que ter a coragem de experimentar suas ideias originais. Se está instigando conceitos não experimentados, você deve ser uma pessoa inconformada. Mas pense também nas aplicações práticas antes de se lançar à ação. Quando estiver consciente de todas as repercussões, tiver ouvido os argumentos contrários e considerado as necessidades e os desejos dos outros, faça o que for melhor para você. Se nada tentar, é óbvio que jamais irá errar. Se fizer muitas coisas, a probabilidade será não acertar sempre na primeira vez. Mas você irá aprender a se decidir, e é isto que você precisa. Você irá sentir-se bem quando perceber que tem o controle de sua vida. Esqueça as expectativas dos outros, ouse ser você mesmo, e reconheça que, na qualidade de indivíduos pioneiros, engenhosos e independentes, algumas nós ganhamos e outras nós perdemos. Automotivação. Juventude. Quando pequenina, a criança sente fortíssimo ímpeto de permanecer junto de seu mundo concreto. E um período difícil na vida, de quem deseja explorar. Talvez as crianças não costumem tomar suas próprias decisões, mas a motivação número 1 costuma deixá-la frustrada quando incapaz de seguir seus próprios instintos. Os pais, no início, ficam entusiasmados com a independência e criatividade demonstradas pela criança. Ela gosta de fazer as coisas sozinha e só pede ajuda se estiverem a apurros. Se lhe for dada muita independência, entretanto, desenvolverá hábitos negativos, antes de aprender a se relacionar com os demais. Em consequência, poderá tornar-se impaciente, autoritária e teimosa ao receber instruções. Na tentativa de estimular ou desestimular as necessidades óbvias do bebê, os pais e autoridades costumam permitir demasiado domínio ou, então, tolher completamente seu estilo. Uma criança assim é mutável e resoluta. Se seus controles forem tolhidos, ela poderá se rebelar, de maneira egoísta, ou perder a iniciativa. O solitário determinado, pode achar difícil ajustar-se aos regimes adotados por pais preocupados e tornar-se desobediente.
Restrições em excesso poderão deixar a criança derrotada, insegura e impotente. Ainda, a demasiada dependência da criança poderá gerar acessos de raiva ou inercia, se não for temperada por equilíbrio que estimule a individualidade. Enfim, para os pais, demais autoridades e a criança, o período anterior à independência emocional e financeira é particularmente difícil. Maturidade. O adulto quer controlar suas atividades e raramente ouve os conselhos dos outros. Quer, embora de leis não precise, parceiros que o apoiem. E um solitário acomodado, planeja realizações que, espera, atraiam elogios e adeptos. De modo geral, líder e gestor, o número 1 prefere deixar os detalhes para os subordinados ou para outra pessoa significativa. Quando pessoal ou profissionalmente envolvido com colegas, orgulha-se de sua capacidade executiva e constrange-se facilmente com a incompetência dos subordinados. Quando apanhado em erro pessoal, o número 1 sente-se humilhado e toma providências imediatas para manter as aparências. O desejo de progresso inclina o número 1 a sentir-se mutável, a estar continuamente em movimento. Os números 1 têm a força de vontade, o vigor e a determinação de conquistar com êxito o que querem. Seu aspecto, condizente, é original e criativo. No que toca aos 1, os sistemas e as tradições não passam de regras a serem melhoradas. Os indivíduos número 1 acham que tudo pode ser melhorado. Podem reinventar a roda várias vezes seguidas. Em razão do desinteresse nos métodos dos antecessores, e a miúde sem paciência para ler instruções, estes indivíduos almejam incessantemente construir ratoeiras melhores, perdendo tempo em tentativas. Para estes indivíduos autossuficientes e cerebrinos, o amor e o casamento podem não ser motivais a um primal. Os números 1 oscilam entre introversão e companheirismo, dependendo de seu objetivo imediato. Podem sentir-se ousados depois de realizar as ambições e resolver que é hora de iniciar uma família. Ao sentirem a necessidade de autoglorificação, podem decidir ser o centro do mundo de alguém, sem abrir mão de sua independência. Os números 1 equilibrados não permitem que os outros os possuam. Precisam relacionar-se com admiradores, colaboradores e diplomáticos, que obviamente reconheçam, e aplaudam, sua originalidade e suas realizações. O casamento de duas motivações número 1 baseará sua atração na atividade e na experimentação. Sobra pouco tempo para o reconhecimento individual. Como o número da automotivação descreve aquilo de que precisamos para ficar à vontade, a parceria de duas motivações número 1 resultará em dois convencidos aspirantes em busca de ajustes por parte do outro. Autoimagem juventude, deitado na cama, ouvindo música e imaginando como serei quando crescer? Como vou andar, vestir e falar, os pré-adolescentes número 1 veem-se futuros indivíduos exclusivos. Sonham com explorações pioneiras dos Alpes e veem-se adulados ao serem os primeiros a chegar ao cume. As crianças com a auto-imagem número 1 imaginam-se tifês, organizador e inventores. Podem ser criativas ao abastecer a máquina de lavar pratos, ou ao reprojetar o aspirador de pó. Estão sempre com pressa, planejando aventuras ambiciosas, impacientes para chegar à independência que a maturidade oferece. Parecem sempre apostos para assumir a liderança. São mais atraídos pelas instigações do que pelo trabalho detalhado, ou pelos bons acabamentos. Esforçam-se automaticamente para conseguir que os outros trabalhem por eles. Portanto, os adolescentes número 1 devem ser estimulados a se ver realizando tarefas do início ao fim e não apenas fustigando os outros ou promovendo o resultado final. Enquanto jovens, os números 1 vestem-se com originalidade. Podem ignorar as modas ou os grupos. Depende deles estabelecer a cadência ou o seguir só. São vistos como diferentes dos outros e irão imiscuir-se e associar-se no intuito de criar seu próprio estilo. Quando indagados sobre suas possíveis ambições profissionais, talvez lhes venha à mente o desenho, a arquitetura ou qualquer atividade autônoma. Toda carreira cujas especificações incorporem velocidade, independência e experimentação serão atraentes aos que tenham a auto-imagem número 1. Maturidade, ao saírem de um elevador, ou ao entrarem numa sala
Antes de a personalidade ou o intelecto entrar em ação, os adultos número 1 emitem vibração de serem diferentes e de estarem em movimento. Sua atitude indica força, e parecem transpirar vitalidade. O estilo do vestir tende a ser característico, com cores primárias, de preferência. Estes indivíduos querem ser notados por seus toques originais e por seu estilo futurista. Não é incomum aos números 1 escolherem inconscientemente a cor vermelha para suas roupas. Ao usar vermelho, revelam sua autoimagem, sentem-se mais autossuficientes e mostram ao mundo que querem liderança e ação. Os adultos número 1 percebem-se como pessoas de comando. Ao viverem de acordo com a autoimagem, a primeira impressão que causam implica força, domínio e autoafirmação. O número da autoexpressão pode governar a primeira impressão se as exigências da carreira, incluídas no significado do número, indicarem uniformes, códigos funcionais estilizados do trajar ou moda. O número da automotivação pode influenciar o vestuário, desde que quem o esteja usando se sinta à vontade e fazendo o que quer. Entretanto, vestirão as cores correspondentes indicadas pelos números de outra parte de seu mapa numerológico se estas também forem número 1. Autoexpressão juventude. Os adultos acham óbvio quando as crianças têm um como número de autoexpressão. Seus talentos, na juventude, baseiam-se na liderança. Os jovens número 1 acreditam que alguns seguidores seus, de confiança, irão apoiar seu jogo. Quando crescem, outros irão grudar neles quando as autoridades os escolherem para ocupar posições de liderança. Às vezes podem até parecer tiranos, alienados e adultos discretíssimos, ao mesmo tempo. Os uns são afirmativos, instigadores e egoístazinhos energéticos. E difícil ficar parados por muito tempo, sem se entediar e dar sugestões inovadoras. Estas criancinhas operosas intimidam os adultos. Os jovens número 1 são difíceis de criar e educar por meios convencionais. Os talentos número 1 levam estas crianças à poltrona do diretor. Serão adultos mais capazes se puderem se desenvolver segundo sua própria cadência e a seu próprio modo. Suas ideias criativas irão, de imediato, comover as autoridades. Se elogiada, a mente inquisidora número 1 irá elaborar novos projetos. Enquanto adolescentes e jovens adultos, são negociantes, capazes de comprar e vender tudo que tenham explorado sozinhos. Os ambiciosos no plano material serão os primeiros a farejar o caminho das cédulas, ou a transformar um passatempo em atividade lucrativa. Os viciados em computador irão reescrever os manuais dos programas, antes mesmo de lê-los. Estes puxadores de tendências têm ideias definidas. Os jovens número 1 sentem-se capazes de fazer tudo sozinhos, por si e pelos outros. Maturidade. Ocupações sugeridas: inventor, desenhista, homem de vendas, empresário, piloto, explorador, publicitário, arquiteto, comprador, vendedor, ator, atriz, diretor, promotor, escritor, editor, maestro ou músico, empreiteiro, ilustrador, cartunista, político, inspetor, fazendeiro, programador de computação, analista financeiro, capataz, gerente de loja, empresário literário ou teatral, artista comercial, proprietário de direitos, massagista, metafisicolista, advogado de defesa ou acusação, psiquiatra, e qualquer carreira que exija ação independente, liderança e originalidade. Opções. As carreiras indicadas pelo significado do número da automotivação, mesmo que não façam uso dos talentos imediatamente disponíveis, permitirão ao indivíduo sentir-se à vontade. As carreiras indicadas pelos significados do número da auto-imagem estimulam o indivíduo a viver de acordo com seus sonhos de juventude. As carreiras indicadas pelo significado do número do destino, quando este não é igual ao número da autoexpressão, exigem que o indivíduo aprenda com as pessoas e experiências que o encontrar. Quando os números da autoexpressão e do destino são iguais, os talentos do indivíduo são reconhecidos e utilizados cedo. Maturidade. A análise da autoexpressão. O indivíduo número 1 tem potencial de recompensa financeira por originalidade e afirmação.
Em razão do espírito aventuresco e das ideias exclusivas, são possíveis o reconhecimento e a fama. O ingrediente básico do número 1 é a capacidade de caminhar com ousadia e orgulho. Os 1 são vencedores sempre que sua energia inovadora, independente e progressista é canalizada. O 1 deve concentrar-se em moldar o amanhã. Quando se sente pouco à vontade ao deixar para trás os colegas com ambições menos vivas, derrota seu propósito. O sentimentalismo não obstará o caminho do indesafiável 1. Um talento número 1 equilibrado prefere seguir só e sente-se à vontade ignorando as aspirações e as opiniões dos outros. Estes indivíduos agressivos devem escolher carreira com possibilidades óbvias de evolução e individualização. Os 1 podem esperar reconhecimento imediato por suas qualidades de iniciativa e sua capacidade de tomar decisões rápidas. As trivialidades e os acabamentos não devem ser requisitos do cargo. Estes indivíduos devem encontrar um nicho, onde terão a oportunidade de trabalhar sozinhos ou de criar sistemas e iniciar projetos. São mais aptos a abrir o caminho e a dar tempo para que colegas de mente detalhista refinam os objetivos dos 1. O resultado final devem ser condições executivas que enalteçam e respeitem a autodependência e atraiam as promoções. Como os 1 são autônomos, o trabalho por conta própria é a meta desejada. Ao escolher carreira, os números 1 devem ter a coragem de agir segundo suas convicções. Talvez tenham, por exemplo, que se livrar do pai ou da mãe que os quer no negócio da família. Quando a arte é o objetivo destes indivíduos, o dinheiro pode constituir-se em problema até a fama chegar. Estes inventores talentosos são, a miúde, estimulados a ter emprego que lhes dê segurança financeira e reforce o interesse principal. Visando ao progresso confortável dos números 1, é melhor minimizar as responsabilidades. Os jovens devem construir a independência comparar a ciência. Os 1 devem ter a força de vontade para evitar serem influenciados por amigos íntimos ou pensadores tradicionais. Os indivíduos que têm o 1 para número da autoexpressão devem ser persistentes em sua determinação, a fim de levar a cabo, com independência, suas ideias pessoais. Destino não nascemos sabendo que a vida tem a oferecer. Os indivíduos com o destino número 1 conhecem a independência e a individualização à medida que encontram as pessoas e experiências que lhes ensinem a valorizar a criatividade, a autodependência e a liderança. Este destino indica uma vida de autodesenvolvimento. Para aproveitar ao máximo a capacidade previsora da numerologia, o número 1 jamais deve esperar depender dos outros. O indivíduo pode preferir seguir líderes na juventude. Se o faz, costuma ser colocado em posições subordinadas até tornar-se indispensável. Segue-se daí que seus superiores criam, com o tempo, dependência de sua iniciativa e a originalidade e eficiência, e sua capacidade natural de liderança finalmente emerge aos olhos de todos. Não há limites para as capacidades deste destino, tampouco fronteiras. Crianças com o destino número 1 apressam-se em saírem sozinhas para encontrar novas experiências e criar suas próprias oportunidades. Com o passar do tempo, os 1 tornam-se mais empreendedores. Surgirão, para eles, oportunidades para projetar métodos exclusivos de cumprir seu destino aventureiro. É essencial que os números 1 desenvolvam-se física, mental e espiritualmente para governar sozinhos o destino. Para progredirem, precisam desenvolver coragem, ousadia e iniciativa. Os 1 devem, contato, ir direto ao ponto para não se expor à crítica e perder adeptos. Costumam tomar decisões antipáticas. Os indivíduos com o destino número 1 podem formar parcerias com portadores do desafio número 1 ou com pessoas que tenham 1 para número da automotivação ou da autoexpressão. Os portadores do destino número 1 observam as características de seus parceiros e sabem intuitivamente que devem aprender com eles o significado da independência. Os relacionamentos com pessoas de automotivação ou autoexpressão número 1 devem ser benéficos para os portadores do destino número 1, já que apresentam um instinto ou impressão natural a ser copiada. As expectativas familiares ou ambientais do número 1 podem não combinar com as oportunidades que a vida lhe oferece. Por isso, talvez seja necessário ao número 1 seguir sozinho. Ainda,
pode abrir terreno e arriscar tornar-se um marginal para aprender que a experiência tem suas recompensas. O número 1, na família, frequentemente um membro menos assumido, pode galgar rapidamente a liderança e descobrir, quando lograr êxito, que tudo é diferente. Como o número 1 é orgulhoso, pode, por capricho, dedicar-se a criar um novo estilo de vida e abandonar os meios tradicionais. Nas explicações do destino, e de toda a numerologia, a escolha cabe ao indivíduo. O número 1, quando conhece o que a vida reserva para si, não precisa ser lembrado de que deve depender de si mesmo. Influências da data de nascimento no destino janeiro e outubro. Os indivíduos nascidos em janeiro e outubro aprendem, quando jovens, que devem desenvolver seus próprios recursos, ser decididos e autodependentes. Surgem situações que os levam a tomar suas próprias decisões, e aprendem que não podem esperar encostar-se nos outros se quiserem a individualidade. Os atos independentes da infância fornecem a base do aprendizado, e suas lições não são esquecidas. A infância, por si só, pode ser lembrada como uma época solitária, caso a independência do jovem tenha sido reprimida pelas autoridades em razão da incapacidade de se sustentar. Dia do nascimento: 1, 10, 19, 28. O número do dia do nascimento tem influência sobre a personalidade e o destino. Atrai pessoas e experiências, durante a meia-idade, que exemplificam o significado do número. O ciclo de produtividade da meia-idade começa com a maturidade. Vai aproximadamente dos 28 aos 55 anos de idade e coordena-se com o destino neste período. O significado do número do dia do nascimento acrescenta traços e experiências de caráter à análise numerológica do indivíduo. As pessoas nascidas em 1º, 10, 19 ou 28 do mês, além dos traços de caráter enumerados pelos significados do número para o nome, são planejadoras e diagnosticadoras. Podem não ser construtoras nem desviadas facilmente pelas necessidades emocionais. Os indivíduos nascidos nestas datas florescem na maturidade e tornam-se pensadores tenazes e idealistas. Entre aproximadamente os 28 e os 55 anos de idade, o ciclo de 27 anos de produtividade no destino, a vida irá oferecer oportunidades adicionais de independência, liderança criativa e ambições progressistas. Estas percepções íntimas do dia do nascimento ajudam a escolher a vocação. Se você nasceu no dia 1º, 10, 19 ou 28, pode prever oportunidades de se garantir sozinho, sendo considerado responsável e original. Ano pessoal: o ano número 1 é o primeiro do ciclo de 9 anos de experiência e resulta no apuro da qualificação e do desempenho baseados em suas metas. E hora de chocar as ideias conceitualizadas 3 anos antes. Para a maioria, as pessoas e experiências encontradas neste ano promovem renascimento. Para os demais, o ano concentra-se na promoção de novos esquemas e acrescenta maiores dimensões aos interesses correntes. O ano pessoal número 1 permite ao indivíduo amarrar, entre janeiro e agosto, as extremidades que permaneceram soltas no ano precedente. A intensificação da atividade e a clareza do propósito deste ano aumentam em setembro, o mês número 1 no ano número 1. A mudança e o pensamento independente são questões chaves neste poderoso ano. Não é hora se acomodar ou hesitar. O ano começa lentamente e proporciona aos eventos reviravoltas surpreendentes que em abril alteram as ideias. Julho oferece ao indivíduo a chance de assumir o controle, planejar, construir e agir. Este ato estabelece, a seguir, o estágio de abandonar em agosto os compromissos anteriores. As atividades de setembro intensificam as novas perspectivas e a necessidade de realizar mudanças. Entre 21 e 30 de setembro, o indivíduo deve verificar as impraticidades e abrir terreno para as novas ambições de longo prazo. Se não forjar novas trilhas, áreas e métodos à frente, o que não implica limitar-se ou ouvir os conselhos alheios de cautela, não irá desenvolver planos a serem executados durante os 8 anos seguintes. Os projetos ora iniciados irão florescer somente no ano pessoal número 3. A paciência é imperativa. Em contraste, as uniões e parcerias ora iniciadas irão se desenvolver. Para manter os relacionamentos correntes,
Os indivíduos podem ter que assumir compromissos, embora este não seja um ano para fazer sacrifícios pelos outros. É a vez do número 1 realizar novo começo. Os relacionamentos serão importantes e mais confortáveis se o ciclo número 2, que é benéfico às parcerias, vier no ano seguinte. Durante o ano pessoal número 1, prepare o terreno para a autopromoção. Os 1 devem cravar um marco independente, deslanchar as explorações e esperar estar trabalhando para galgar as novas metas pelo fim do ano. E ano muito opero só, não é a hora de reprimir atos ou ideias, de se ocupar fazendo coisas que os 1 gostam de fazer. As pessoas que irão acompanhar o 1 durante os 8 anos seguintes serão arrebanhadas com as mudanças deste ano. Mês pessoal. O mês pessoal número 1 de qualquer ano pessoal é opirroso, e o 1 deve tomar a iniciativa e mês no qual são realizadas as coisas que estavam em vias de ser completadas há 3 meses, mas não foram materializadas. Vão surgir, neste mês, situações que irão colocar o indivíduo na poltrona do motorista. Abundam novas pessoas, situações e ideia S. 1 deve ser agressivo e usar o período para fazer mudanças. As decisões devem basear-se em avaliações independentes e intelectuais, uma vez que a ajuda e o estímulo não devem estar próximos. No conjunto, o enfoque deve ser dirigido aos começos. Dia pessoal. Acorde com atitude determinada. Seja dirigindo-se a um novo emprego, a um cliente potencial ou a qualquer situação que você queira promover, enfoque novo e inteligente abrirá portas até então fechadas. A percepção extrasensorial está funcionando, use a intuição, atenha-se às convicções e não perca o controle. As perspectivas serão novas, portanto, agarre as oportunidades que o dia oferece para ser original. Você ficará surpreso ao notar que a ambição, a autoconfiança e os pensamentos criativos estão todos presentes no ar, e você hoje se sentirá satisfeito. Ative o estado de ânimo energético independente de hoje, usando uma gravata ou uma roupa vermelha. Acima de tudo, não seja preguiçoso. Planeje com cuidado todos os compromissos pessoais e certifique-se de ter uma meta definida. Fique atento e use as avaliações práticas para ver as suas ideias serem completadas. Como este dia operoso tem um propósito, deve ser usado, decisivamente, para começar algo novo. Capítulo 6 Número 2 Cooperação. Atributos positivos: colaborador, atencioso, diplomático, emocional, modesto, paciente, solidário, compassivo, receptivo, adaptável. Negativos: insensível, pusilânime, descortês, descuidado, crítico, tímido, medroso, desinteressado, indiferente, manhoso. Correspondentes: letras B, K, T. Número par: receptivo. Disposição: preocupado emocional e pessoalmente. Números 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92, 101. Cor: laranja gema, adularia cristal, rutilo. Vegetação: era alimentos, ovos, aves, peito de carneiro, nozes. Instrumentos: apelo musical, céu, órgão. Área: nota musical, ré, quando desafinado, dó sustenido, planeta, a lua. Meses: fevereiro e novembro, compartilhados com o número 11.